Boas pessoal, sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do podcast Conversas Atípicas. Hoje vamos ter aqui o nosso primeiro convidado. Entretanto, estou aqui mais uma vez com o Luciano e hoje o nosso convidado é o Pedro Obara. É um rapaz de 16 anos, estudante e boxeador. Eu não sabia se dizia boxeador ou lutador. O que é que achas que é mais confortável? Pugilista. Pugilista, ok. Pugilista muito amador. Ok. E imigrante brasileiro, certo? Certo. Exatamente. E hoje vamos ter aqui a companhia dele, deste nosso grande companheiro, campeão nacional, não é mesmo? Do ano passado, já não sou. Do ano passado, mas conta na mesma. Então, para começar, eu queria te perguntar como é que surgiu esta paixão do boxe? Cara, de uma forma bem aleatória. Tipo, os meus pais, eles sempre tiveram... Não como uma obrigação, mas como assim, um dever lá em casa da gente, tipo, todo mundo praticava desporto, certo? Os meus pais, claro, eles trabalhavam, então era um pouco mais complicado pra eles. Mas mesmo assim, meu pai ia muitas vezes de bicicleta pro trabalho e a minha mãe, ela tinha um trabalho, assim, relativamente bem físico lá no Brasil. Então, desde pequeno, a minha escola tinha muitas atividades, então eu participava de muitos desses desportos, não só de combate, mas também assim de outras coisas. Eu experimentei muitas vezes aula de vôlei, eu experimentei futsal de salão, futsal. Sim. E além desses, na mesma escola eu experimentei judô e capoeira. Capoeira eu tipo fiz 2 aulas, um negócio bem paia assim, e tipo não gostei da capoeira. O judô é que eu fiquei mais tempo. Eu acho que eu saí, a minha mãe me diz isso, mas eu já não lembro dessa época. Que eu saí porque eu tava sofrendo um pouquinho, porque tinha uns rapazes que eram mais fortes do que eu e eu ficava um pouco excluído, assim, eu ficava um pouco triste. Isso nas artes marciais nas artes marciais e não só, né? No desporto em si. Mas quando você é pequeno, você vê isso como uma coisa que te deixa triste. Quando você é mais velho, você vê isso como uma motivação. Exato. É um desafio maior. Você vê o que um atleta pode ser e você vê alguém que é um nível melhor que você você quer lutar com essas pessoas, você quer... É mesmo tipo em futsal, assim, você ganha muito mais quando você luta quando você joga com uma equipe muito forte e perde, do que quando você joga com uma equipe fraca e ganha de lavada, sabe? Faz sentido. Então, tipo, eu via essas coisas como, tipo, desagradáveis, eu achava chato. Tinhas que idade? Eu entrei nessa escola com, tipo, 3 aninhos. E eu acho que, tipo, judô foi, talvez, entre 7 e 10 anos. Não 3 anos de judô, mas, tipo, nesse período, assim. Sim. Então era bem novinho. Eu tava me divertindo, enquanto eu tava me divertindo, eu tava achando fixe. Daí eu parei de me divertir, uma criança fica saturada, fica irritada. E o boxe, a gente veio aqui pra Portugal e a gente parou por muito tempo, assim, com essas atividades extracurriculares. Eu ainda continuava andando muito de bicicleta com meu pai, que era assim, e com a minha irmã, um passatempo que a gente gostava bastante. E o boxe, o meu pai, ele começou, tipo, uma época, a ver esportes, assim, você não quer fazer kickbox, você não quer tentar o taekwondo? E, assim, eu, sinceramente, tinha um preconceito com boxe, porque eu achava que era uma arte marcial, assim, incompleta. Porque você tem Muay Thai, cotovelada, soco, joelhada e o chute. Chamam de a arte dos 8 membros, que são os 8 membros que eles usam. E a gente queria ir pro kickboxing. Então a primeira aula de boxe que eu fui era, na verdade, mirando no kickboxing. E o mesmo professor que dava aula de boxe também dava de kickboxing. E o problema que a gente encontrou nessa época é que a aula de boxe já era tarde. Ela começava 9h30 da noite. Sim. E a aula de kickboxing começava quando a aula de boxe acabava. Então, tipo, um moleque assim de 13, 14 anos de idade ir pra essa aula 10 horas da noite, 11 horas da noite e voltar pra casa quase meia-noite. Tipo, complicado, assim, com uma rotina de escola, essas coisas. Então, eu acabei ficando no boxe, assim, tipo... essa primeira aula eu fiz boxe, assim, meio por obrigação, assim, tipo, boxe. Daí eu curti muito do ambiente, as pessoas lá eram incríveis mesmo. E eu me apaixonei mais pelas pessoas do que pela cena do boxe em si. Sim. Daí depois eu experimentei uma aula de taekwondo, que meu pai assim falou, experimenta aí, você vê se você gosta, se você não gosta. Daí eu falei, pai, eu gostei mesmo desse negócio do boxe, eu achei mesmo fixe. E eu experimentei essa aula e eu gostei muito desse lugar. E eu fiquei lá por
para ir quase 2 anos treinando essa arte que eu não gostava a princípio. Então foi tudo por causa do horário da noite. Eu não fui pro kickboxing por causa do horário do boxe ser mais acessível. Que também já não era muito acessível, mas era mais acessível. E achas que se fosses experimentar o kickboxing, irias continuar nesse ramo, ou será que ias continuar a preferir na mesma o boxe? Atualmente, eu entendo a complexidade do boxe. Não toda, claro, como é óbvio, mas tipo, eu entendo um pouco mais a complexidade do boxe. E eu acho algo que se encaixa comigo muito bem. Eu gosto muito e funciona muito bem comigo. E o kickboxing seria quase que começar do zero. Então, assim, eu experimentaria com o coração completamente aberto, mas eu acho que o boxe pra mim é, tipo, de desporto de combate, é o que eu me encaixaria, assim. É algo que já tens como algo que nasceu contigo, por assim dizer. Não necessariamente nasceu comigo, mas que eu encontrei no caminho e se encaixou muito bem. É como se para ti experimentar outro desporto não sentirias o mesmo. É uma paixão pelo desporto, pela comunidade em si. Isso é uma coisa que muita gente não entende. Eu me apaixonei pelo desporto em si, mas a comunidade é algo que, tipo, Te ajuda. ela te abraça, sabe? O desporto, ele te... você se encaixa no desporto, mas pra você se encaixar 100%, a comunidade tem que te abraçar. Pois é. E tem algumas comunidades que são difíceis, elas são duras. Mas a do boxe, ela é dura e ela é amável, sabe? Ela é mesmo uma comunidade bonita que eu gosto muito. E havia muitas pessoas que te incentivavam lá dentro, que te metiam para baixo. Como é que era lá dentro? Cara, em questão de treinadores, o objetivo de todos é, assim, te motivar a alcançar o seu melhor. Assim, claro que tem, tipo, metodologias diferentes. Então, tipo, às vezes tem aquele treinador que, tipo, tá te atacando enquanto você tá fazendo exercício, mas depois, quando você acaba, vê que você tá todo machucado, se esforçou bastante, todo suado, ele vai lá e te dá um abraço, sabe? Tem esses treinadores. Eu, assim, tive 2 treinadores que se encaixaram muito bem com o que eu sentia, com o que eu gosto, com o que me fazia ir mais pra frente. Então eu tive essa sorte de encontrar treinadores que eu gostei, que funcionaram com a metodologia de treino que eles tinham. E o que é que achaste mais estranho em Portugal? Tipo, diferenças? As diferenças... assim, a primeira diferença de tudo foi um sotaque completamente diferente, que eu não entendia groselha nenhuma. As minhas primeiras aulas de português, até de inglês, as primeiras aulas eu não entendia nada. Eu sofri bastante, assim, nos primeiros 2 meses até me acostumar com o sotaque. E de diferença, assim, diferença cultural, né? A liberdade que as crianças têm aqui em Portugal, eu nunca, assim, me imaginei tendo no Rio de Janeiro. Pois. Porque, tipo, a realidade que eu via no Rio de Janeiro, pra mim, era aquilo. Pra mim, a vida era aquilo. Sim. Então, quando você chega numa realidade diferente, que tem liberdades diferentes, você vê aquilo, tipo... É um choque de cultura, é um choque cultural. Mas eu gostei muito, assim, da liberdade que eu ganhei chegando aqui. A liberdade de poder fazer as coisas por minha conta, ir de bicicleta pra escola sem ter preocupação nenhuma. E foi com essa liberdade que ganhaste mais... Como é que eu ia dizer? Ganhaste mais paixão pelo ciclismo ou já praticavas bastante lá? No Rio de Janeiro, eu comecei a ir de bicicleta... Sempre teve, assim... eu não chamaria de ciclismo, porque eu acho que ciclismo é, por exemplo, o que eu tenho pelo boxe. Mas, por exemplo, eu sempre andei de bicicleta casualmente, assim, com meu pai, com minha irmã. E quando eu fiquei um pouco mais velho no Rio de Janeiro, eu comecei a ir de bicicleta pra escola. Então isso trouxe, assim... uma liberdade que eu já gostei, eu achei aquela liberdade interessante, não precisava mais voltar com a minha mãe, ir com meu pai, coisa do gênero. Então, eu acho que o que fez eu, de fato, ficar mais entusiasmado e ligado com o ciclismo, com a bicicleta, com a utilização da bicicleta, foi a liberdade que ela me trouxe. Então, de facto, foi 100% isso. A praticidade que te dava de ir de um lugar ao outro Completamente. sem precisar depender de Exato. alguém. Essa independência também, tipo, que criou, assim, uma confiança mais nos meus pais. Tipo, eu consegui ir pros lugares e ter a competência de ter a comunicação é algo que ajuda muito. Então, eu tenho a liberdade, mas eu tenho as competências que vêm com a liberdade.
E isso foi graças a Portugal. No Rio de Janeiro, não sei se eu teria isso, essa liberdade. E em Portugal, o que é que gostas mais em termos de gastronomia? Gastronomia? Infelizmente, o principal prato de Portugal eu não gosto muito, que é tipo, tudo voltado no bacalhau. Esse é tipo, é o nichozinho que Portugal é tipo os especialistas. E eu não gosto de bacalhau, tem poucos pratos de bacalhau que eu gosto. Sim. Então, tipo, a gastronomia brasileira, ela é muito rica e muito diversificada. Eu sou muito leigo nessa gastronomia, então, tipo, eu provei as coisas que eu tinha acesso no Rio de Janeiro e que meus pais faziam. Mas a portuguesa parece que você tem muito acesso a ela inteira. Então é interessante para você provar as coisas diferentes, mas ainda assim eu tenho assim... Eu não tenho dificuldade em provar, eu provo tudo que me aparecer pela frente, mas eu tenho dificuldade assim, em gostar de muitas coisas. Mas assim, é uma gastronomia bem complexa e assim, bem diferente da que eu estava acostumado. E tu incluíste mais na tua gastronomia pratos portugueses? Ou continuaste a fazer e a comer a gastronomia lá do Brasil? A gente, assim, não separa muito, tipo... hoje é prato português, hoje é prato brasileiro. A gente faz o que meus pais compram no mercado. Eles, tipo, pensam assim, vamos comprar essas carnes pra semana, vamos comprar isso daqui que o Pedro gosta, vamos comprar isso daqui que minha irmã gosta. E, tipo, a gente faz essas coisas. De vez em quando a gente vem, tipo, por exemplo, há uns anos também não. Acho que ano passado minha avó veio aqui e ela, como tava em Portugal, ela, assim, já veio, mas... A gente quis, tipo, mostrar um pouco do que é Portugal, do que é a comida portuguesa pra ela. Então eu fiz o bacalhau à Brás, que é um dos únicos pratos de bacalhau que eu gosto. É Fenomenal, muito... porque fui eu que fiz, obviamente. É sempre uma sensação boa. Você fazer o prato e você, tipo, dá pra sua família, tá ligado? É uma sensação interessante. Principalmente pra minha avó que tava conhecendo o prato, então ela gostou de um prato que eu apresentei pra ela. Então isso é uma sensação bem fixe. Então a gente, tipo, a gente faz o que a gente compra, o que a gente consegue comprar de vez em quando. Mas assim, eu diria que a gente ainda é 85% comida brasileira, do que alguém chamaria de comida brasileira. É mais isso que a gente faz lá em casa. Ok. Bem, nós temos aqui algumas perguntas que nós fizemos antes. Nós até agora falamos mais sobre a tua vida de desporto e no Brasil. E continuando nesse ramo do desporto, gostava de perguntar se tens alguma música favorita para treinar. Para treinar, música em específica não, mas eu, por exemplo, eu tenho... Assim, eu levo música, assim, bastante a sério, porque... Não bastante a sério, mas eu me divirto muito fazendo, por exemplo... eu tenho uma conta no Spotify, e nessa conta no Spotify eu tenho várias playlists públicas que, tipo, eu gosto de deixar elas públicas porque eu acho que quem me conhece, aquilo é um pedacinho de mim, que eu estou apresentando à pessoa. Sim. Não só um pedacinho, um grande pedaço de mim, que é a música. Então, eu tenho várias playlists com várias vibes diferentes, várias ideias diferentes. Eu pra treinar, eu tenho uma playlist de funk, que é tipo um pouco genérica, mas é aquela batida pesada, assim, pra você... Que dá emoção. que dá a pica pra você fazer as coisas. Mas treinando boxe, assim, eu gosto de ter um ritmo, assim, definido, porque os passos, ajuda bastante você ter um ritmo. Porque, assim, o passo do boxe é basicamente uma dança. Você ter a passada, é você ter o pivô, é uma dança. E você tem que ter a maestria dessa dança para você ser um bom pugilista. Então, assim, no boxe, assim, eu gosto de ter alguma coisa que tem um ritmo marcado. Mesmo que não seja uma música que eu escuto no dia a dia, mas o ritmo marcado. E, assim, para treinar no ginásio qualquer coisa. Qualquer coisa que eu gosto, assim. Tem dia que eu boto uma música triste pra bater um PR, tem música que eu boto uma música pesada pra bater um PR. Então, tipo, varia muito. Eu sou bastante eclético, assim, na vibe da música. Pode ser qualquer coisa pra treinar. Então, tu consideras-te uma pessoa que aprecia bastante a música. Tu tens alguma ideia de como é que seria a tua vida sem a música? Ideia fraca, infeliz, nojenta, sem graça. Quem não escuta música é uma bosta. Enfim. A minha vida sem música ia ser completamente sem graça, porque, assim,
Eu, no meu quarto, tô 100%, eu tô toda hora escutando música, meu Spotify tá sempre tocando. Mesmo que seja no Spotify, eu gosto muito de escutar cover no música YouTube. ambiente. Nem música ambiente, mas tipo... Pô, eu posso estar, tipo, jogando Minecraft na maior paz do mundo e tá tocando um metal super pesado nas minhas costas, assim, tá ligado? Um Slipknot, um negócio assim. É algo que já faz parte da tua rotina. Tipo, tá acontecendo, vai continuar acontecendo. Tipo, não faz diferença. Pra mim, não só parte da minha rotina, é parte, assim, do que meu cérebro tá acostumado. Então, isso não necessariamente é um ponto positivo, mas eu detesto o silêncio, assim, eu não gosto. Ok. Então, se eu tenho a oportunidade de escutar uma música, eu vou escutar uma música. Eu toco guitarra, eu gosto muito de, tipo, fazer um cover completo da música, tipo, ficar tocando, assim, por uns 10 minutos a mesma música, eu acho fixe. Eu me divirto bastante fazendo essas coisas. Sem música, eu ia ser bem sem graça, tipo... É porque, assim, você também aprende muito com a música. Eu acho que, tipo, muitas... muitas músicas brasileiras, assim, que... Não músicas brasileiras, mas músicas em português, você, tipo, aprende muito mais porque é a sua língua nativa. Você, tipo, as palavras entram com mais facilidade na sua cabeça, mesmo que você seja já muito experiente nas línguas estrangeiras, a sua língua nativa entra de uma forma diferente. Eu acho que, tipo, eu aprendi, tipo, é um pouco meio paia falar isso, mas, tipo, eu gosto muito de uma banda chamada Legião Urbana, brasileira. Tipo, as letras dessas músicas são muito, assim, subjetivas, mas que você pode tirar uma mensagem que se aplica a qualquer situação do seu dia. Então eu gosto muito de aprender com essas coisas. Agora que falaste em rotina, eu fiquei curioso. Como é que é, tipo, a tua rotina conciliada com a escola? Ainda mais agora no secundário que fica um bocado mais complicado. No 10º ano, eu tentei alguns approaches diferentes. O que chegou a funcionar mais foi o seguinte. Acordo cedo, vou pra escola. Na escola faço tudo o que eu tenho que fazer. Dependendo do horário que eu saio, eu tenho ou não explicações. E os meus horários das explicações, às vezes, por exemplo, eu tinha 1, 2 horas vagas até eu ter explicações. Sim. Então, por exemplo, tem a biblioteca municipal. Eu ia pra biblioteca municipal, ficava lá estudando e geralmente preparando as minhas dúvidas para tirar nas explicações. Sim. Porque, assim, eu acho que as explicações não tem que ser um segundo professor, elas têm que ser o que o seu professor não consegue ser para você. Exato. Então, se você tem uma turma de 30 alunos, é muito difícil, é um trabalho muito difícil de um professor, assim, conseguir tirar todas as dúvidas, conseguir explicar com clareza de uma maneira que todos os alunos entendam. Então é muito difícil ser um bom professor nesse caso, assim. Então o explicador é uma turma. Eu tive sorte com os meus explicadores, que a maioria das minhas aulas eu tinha com no máximo outros 2 alunos. Então era uma aula muito pessoal, assim, que você, tipo, não só desenvolve um ligamento especial com o professor, mas que ele consegue te compreender melhor, uma coisa que o seu professor da escola não consegue fazer. Enfim, daí tem essa hora vaga, pego dúvidas, explicações, tiro dúvidas. E geralmente eu ainda tinha um box depois. O box ainda saía, às vezes, 1 hora e meia depois das explicações acabarem. Então eu passava das 7h30 da manhã, que é quando eu saía de casa, até até as 9 horas, 9h30 da noite, que é quando eu saía do box na rua. Então eu tinha que aproveitar 100% desse tempo. Porque o que eu fazia no 9º ano, que eu tinha um pouco mais de tempo, sempre que eu saía da aula, eu ficava um pouco com meus amigos e imediatamente voltava para casa. Só que nisso de voltar para casa, eu voltava de bicicleta, eu voltava de autocarro, e esses horários não dependem muito de mim. De bicicleta eu demoro de 20 a 30 minutos para chegar em casa, então de ida e de volta eu já perco 1 hora do meu dia. Então eu ficar direto na Covilhã o tempo inteiro é algo que funciona muito mais, porque eu aproveito mais o meu tempo. Nem sempre funcionava, às vezes eu, tipo, porque assim, eu não consegui fazer disso uma rotina 100%. Então eu tava tentando tentando implementar essa rotina. Então o 10º ano foi assim um período assim de tentar entrar na linha pro secundário. Algo que eu deveria ter feito antes, eu acho que foi um erro meu, não ter feito isso antes, mas o 10º foi tentar entrar nessa linha para funcionar pros exames e para essas coisas. Ok. E se tu falaste aí sobre ficar com amigos, uma pergunta que eu já te queria fazer. Meus Tu amigos são todos gays, todos homossexuais. tens alguma história que
quando te falem dos teus amigos, tu te lembras automaticamente algo que te marcou mesmo? Viado, Porra, é que assim, tem vários momentos assim que vão ficando com você, mas você não necessariamente lembra ele especificamente. Sim. Mas eu gosto muito de uma história que a gente foi esse viadinho aí, e um outro amigo nosso, o Pedro, a gente veio dormir aqui, na casa do Luciano, e a gente de madrugada a gente saiu e foi pra Vila do Carvalho. E lá na Vila do Carvalho a gente tomou banho isso não era no inverno, era no verão, eu acho. E a gente foi tomar banho na praia fluvial, tipo de noite. Então era dois viadinhos entrando na água, porque esse daqui ficou gravando lá de fora. A gente, tipo, de cueca, assim, de calção, entrando na água gelada pra cacete. A gente, tipo, pô, ai, tá viado, tá gelado pra cacete, tá ligado? A gente se cagando de frio entrando naquela merda, tá ligado? E eu gostei muito da primeira vez, porque, tipo, a gente foi, na época ainda até hoje eu tento fazer isso. Eu chamo de banho de gelo, mas não é banho de gelo porque a temperatura não é tão próxima. Sim. Mas é aquele banho bué gelado. E essa temperatura era, tipo, mais que o suficiente pra dar os efeitos. Então eu fiquei, tipo, lá 10 minutos debaixo da água, sofrendo. Daí depois você sai, tipo, a sensação de você sair é gostosa. Daí depois você sofre por mais 15 minutos, porque o seu corpo tá com a temperatura muito baixa. E depois você sobe de novo e fica bué da ficha. Daí a gente comeu umas pizzas de barbecue, tipo, uma pizza fria, assim. Aquele negocinho nojentinho, mas tava bem boa. Isto tudo eles na água e eu ali só a filmar. O Pedro caiu nessa vez na água também. Eu consegui. Tipo, ele tava andando assim, tipo, escorregou pra trás, assim, que nem um otário. E Daí o Bro caiu tinha, de bunda no chão. Eu tinha começado a gravar, tipo, eu tive sorte de capturar aquele momento. Foi tipo 10 segundos de gravação que ele conseguiu pegar isso. Então ontem nós estivemos a rever esses vídeos e epá, é simplesmente incrível relembrar essas coisas. É que essas cenas são tipo. Essa cena foi tipo maior, né? Porque a gente saiu de noite, fez 7 km de bicicleta de ida. Na volta a gente fez tipo mais, né? A gente tipo, deu uma volta mais. E o que foi fixe dessa vez que tipo marcou um pouco a gente foi que a gente voltou exatamente no nascer do sol. Isso a gente começou a gostar muito desse momento, assim, desse interlúdio entre noite e assim início do dia. É melhor, tipo, é melhor vibe, é melhor temperatura. Pois é. É melhor. Tipo, o solzinho tá começando a tipo, aquecer a tua pele, mas ainda tem aquela brisa. É fenomenal. Enfim. Esses momentos, tipo, te marcam, assim, você, tipo, não necessariamente lembra dele todos os dias. Pois é. Mas as memórias estão, tipo, alterando você e fazendo você ser a pessoa que você é. E é incrível gravar esses momentos porque quando se volta nas gravações tem coisas que tu vês e que tu não te lembras que estão lá guardadas no fundo do armazenamento do nosso cérebro e que tu vês aquilo e tu dizes, epá, nem me lembrava disto. E às vezes tu dás gargalhadas como se fosse a primeira vez que tu vivesse aquilo. Porque quando você tá lá... E é simplesmente incrível. Quando você tá lá, você tem o seu amigo falando merda, falando besteira, assim, deixa de ser viado entrando nessa água, falando essas bostas, né? E, tipo, quando você tá, tipo, lembrando, você lembra, pô, a gente entrou na água, a gente saiu, a gente comeu uma pizza e foi embora. É isso que a gente lembra. Eu acho interessante essa cena de gravar, mas, tipo, tem que ter... É uma linha muito tênue entre você gravar pelas memórias e você gravar e tá sendo chato, desconfortável, sabe? O Luciano consegue encontrar muito bem esse momento, por tentativa e erro, porque teve muitas vezes que ficava, assim, chato, né, o momento, mas ele consegue encontrar, assim, esses bons momentos pra gravar. Mano, uma coisa que eu agora vi no vídeo há uns tempos que era são sobretudo os grupos de amigos que têm um cameraman. Mano, literalmente, imagina, o grupo de amigos vive aquele momento e é bué da fixe e depois tipo, tu vais olhar para trás, olha, pá, lembro-me, mas não temos nada gravado, mas quando tens gravado é uma sensação. E depois aquele membro do grupo chega e diz, pessoal, eu gravei. Eu gravei. Tipo, a gente tá, porra, aquele dia foi mal fixe. Pô, aconteceu isso aqui. Irmão, se liga. Tá aqui na mesa, filho. É simplesmente uma das... Vai ter que baixar a boa exceção que foi boa alta. É simplesmente uma das melhores sensações possível, é relembrar estes momentos do passado. Tenho uma pergunta para te fazer que eu já tinha pensado nisto há muito tempo, por acaso, nunca perguntei. Como é que é a recuperação após o combate? Tipo, sais lá todo arrebentado, o que é que acontece? Eu tenho um exemplo que é relativamente bom pra isso, que foi uma vez que eu tive que fazer, assim... Poucas vezes eu tive que fazer mais de um combate por competição.
Mais uma vez que eu tive que fazer as semifinais depois das finais. Nas semifinais, eu não dei assim 100% em questão de força. Então, eu fiz um controle do combate mais tranquilo. Eu ainda era o meu terceiro combate, então ainda era inexperiente, eu não sabia respirar direito, ainda ficava nervoso, mas foi um controle assim, assim bom no combate. No segundo dia, eu não sei se eu cheguei a lutar logo, mas daí teve... Acho que eu cheguei a lutar logo, porque geralmente é assim. No segundo dia, o que você sente, geralmente? Você sente muita fadiga muscular, assim... Eu sentia muito no antebraço, porque quando você faz força para fechar a mão, isso ajuda, assim, em você botar força no soco. Sim. Então, você fecha a mão com muita força, você sente bastante o antebraço. E você sente muito as costas, porque do giro... você sente muita panturrilha, porque você fica saltando toda hora e você usa o pivô para gerar força pro soco. Então, assim, a recuperação de um combate pro outro, você tem que geralmente tomar aquelas bebidas para você se reidratar bem rápido. Você ter os aminoácidos, você ter os açúcares e os sais. Só que você também tem que levar em consideração que logo no dia seguinte você também vai ter que fazer uma pesagem. Sim. Então, logo depois do combate, você abusa um pouco. Eu geralmente abuso um pouco. E pro resto do dia eu mantenho a calma de novo nas refeições e principalmente no líquido. Porque quando você está fazendo assim um pouco de corte de água para você bater o peso, quando entra um pouco de água no seu corpo, ele absorve tudo, ele absorve rápido. Então, por exemplo, você tem geralmente 3 dias de competições, às vezes mais. No primeiro dia eu tenho que bater 63,5 kg. Eu tenho que ficar abaixo disso, até 60 quilos, porque é a próxima categoria. Se eu ficar acima disso, eu tenho que cortar, e se eu não conseguir cortar, eu sou desqualificado. No segundo dia, eu posso bater até 64 quilos, ou seja, acrescenta 500 gramas. Sim. E no terceiro e último dia, eu tô com 1 quilo de tolerância, então eu tô com 64,5. Então isso ajuda bastante, porque, por exemplo, você faz um corte grande pro primeiro dia, pro segundo você tem que comer alguma coisa, que senão você vai morrer até o combate, você não tem energia nenhuma. E pro último você tá mais tranquilo. Nesse caso, depois desse combate aqui, o combate da final, eu descarreguei muita força nesse combate. Esse combate acabou no primeiro round, campeão. Eu ganhei tipo em 40 segundos no primeiro round. E eu descarreguei muita coisa nesse round, então eu saí de lá completamente dolorido. Eu tava com os braços pra baixo e eu sentei na carrinha da van e tipo, a gente foi embora. Daí, assim, a recuperação de um combate pro outro tem que ser muito cuidadosa, assim, na questão dos líquidos. E, assim, você tem que ingerir, assim, bem pensadamente o que você vai botar pra dentro. Geralmente, carboidratos, que dão bastante energia. Proteínas, geralmente, são muito pesadas, mas se você conseguir achar uma proteínazinha, tipo um ovozinho, um franguinho, é top. E se manter, tipo, nisso e frutas. Porque no dia seguinte você tem que pesar, você não pode estar pesado pro combate. E o bom é que a pesagem é logo de manhã, então você mantém o peso bom até de manhã e depois que passa de manhã você consegue comer com mais calma. Tu, tipo, fora dos combates, aumentas muito peso ou diminuis muito peso? Eu aumento bastante de peso fora dos combates. Depois cortas quantos quilos, mais ou menos? Cara, eu normalmente, nas épocas de competição, eu tô pesando, tipo, 66 quilos. 66, 66,5, por aí. Às vezes eu pago 67, mas, tipo, se eu comer alguma coisa muito pesada. Então, eu perco peso muito facilmente. Eu acho que eu retenho muito líquido e eu consigo perder esse líquido com facilidade. Tem gente que passa muito sufoco para perder 20 gramas, 200 gramas, sabe? É muito sufoco para perder pouco peso. Sim. Eu, assim, se eu tiver 2 dias para perder 3 quilos, eu consigo. Que é peso só de água, assim, de ir na casa de banho também, essas coisas ajudam. E eu consigo perder esse peso. Então, é desgastante, mas eu consigo perder. Tem gente que se desgasta e não consegue. Então isso é uma vantagem que eu tenho. Mas ainda assim, você perder 3 quilos de peso de um dia, de 2 dias, um dia pro outro, às vezes é muito desgastante. E qual é que foi a luta que tu achaste mais difícil até agora? A luta mais difícil até agora foi uma que eu perdi. Eu tava muito sem fôlego nessa luta. O rapaz que eu tava lutando, ele tinha um fôlego incrível. Ele, tecnicamente, eu era superior a ele. Eu tinha uma força maior que ele, eu tinha um controle
Eu tinha uma segurança no ringue maior que a dele. Ele era mais novato do que eu. Mas ele tava com um fôlego, assim, absurdo. Nessa luta, eu me esforcei muito. Eu apanhei um pouco, mas eu tenho uma guarda boa, então quando eu fecho, entram poucos golpes. Então, tipo, no fim do primeiro round, eu falei, eu não vou conseguir terminar isso. Eu não vou conseguir terminar esse combate. Então, meu treinador e o outro rapaz que estava no canto me encorajaram, falaram o que eu precisava fazer. Eu dei uma última respirada e entrei no segundo round. No segundo round, eu cheguei no canto, cuspindo a minha boqueira, quase vomitando. Eu só não vomitei porque eu não tinha nada no estômago para vomitar. Fecha. Porque eu tava completamente seco, porque eu tava acima do peso. Então, tipo, esse último round, do segundo canto pro terceiro, eu não ia ter entrado naquele... Eu ia ter desistido. Eu não ia ter entrado naquele combate se o meu canto e o meu treinador não tivessem falado o que eles tinham falado. Eu não teria entrado se não fossem eles no meu canto. Se não fossem eles, qualquer outra pessoa, eu teria desistido. Eu entrei quase morto nesse combate, mas eu falei, essa merda é tudo ou nada, é tudo ou nada. Então eu entrei assim, fraco, mas entrei com potência, sobrevivi esse round, e eu consegui acertar golpes fortes, ele conseguiu me acertar golpes. E no fim do round eu fiquei muito frustrado, porque eles batem na madeira assim, quando faltam 10 segundos pro round acabar. E ele me acertou um soco, que eu tava fechado, mas me bateu assim. E a minha boqueira saiu da minha boca nos últimos 10 segundos. E você perde tempo pra pegar a boqueira, botar na sua boca, a juíza para a luta, vai pros os dois pro canto branco, e depois a luta começa de novo. E tipo, eram os 10 segundos que eu tinha pra ganhar alguma coisa ali. E eu, assim, eu perdi essa oportunidade de ter alguma vantagem sobre ele. Essa luta eu perdi, mas acho que foi de longe uma das lutas mais difíceis da minha vida. Eu tava sem fôlego, quase vomitando entre os rounds. Era um oponente tecnicamente inferior a mim, mas muito esforçado. Ele obviamente treinou muito pra estar ali e obviamente o mérito foi completamente dele de ter ganhado aquela luta. Eu me esforcei. Isso foi em 2024, mas foi... Putz, não lembro. Mas acho que foi assim, no meio do ano letivo, talvez. Mais pro fim. Eu abandonei um pouco o desporto esse ano. Eu tive que focar um pouco mais na escola. Eu não consegui, assim, gerenciar bem o meu tempo. Mas esse combate foi... acho que foi o mais difícil que eu tive até hoje. Porque eu me esforcei muito e tinha chance de eu ganhar e eu não ganhei. Então é uma sensação assim, tipo... Sempre que você sai num combate que você não ganha porque você acha que você não fez o suficiente, é uma sensação bem ruim. Uma pergunta que eu também tenho, agora que surgiu, que eu acho que a maior parte das pessoas que estão a ouvir isto também não têm ideia disso. Como é que funciona, por exemplo, dando o exemplo do futebol, tens uma liga e vão jogando não sei quantos jogos, tal. Pronto. No boxe, como é que funciona? Como é que tu chegas a uma final, digamos assim? São torneios separados? Ganhas um torneio e dá-te acesso a outro? Como é que funciona? No boxe amador, no que eu participo, geralmente são torneios bem separados. Então você tem, por exemplo, o Box Cup, o Bob, o Box Open Braga. Você tem várias competições assim que são todas individuais. Nada conta para uma coisa grande. Mas, por exemplo, você tem 2 campeonatos, que é a Taça de Portugal, que é assim o de mais relevância, e você tem o Campeonato Nacional. Esse ano eles fizeram pré-campeonatos para entrar nesses 2. Então você participava desse campeonato, se você ganhasse nesse, você ia pro próximo. E o próximo já era a grande final. Só que era tipo, na taça teve a quartas de final, semifinal e as finais. Então, além desse combate aqui, 2 semanas depois você tinha que voltar e fazer esses 3 combates, se você tiver adversário. Nesse caso, é um torneio maior, mais pessoas participam. Você pega só os melhores para deixar só os melhores na final. Daí é mais ou menos assim que funciona. Os outros torneios são tipo, você se matricula nos torneios e você é dividido por categoria de peso e número de combates. Se você tem geralmente acima de 15 combates, você é elite. Na elite você luta de 15 até 100, até infinitos combates, até a pessoa decidir se tornar profissional. E daí você tem de 0 a 5, de 6 a 10 e de 11 a 15. Daí a partir de 15, elite.
Daí é mais ou menos assim que funciona. Tens quantos já? Teve o primeiro, teve o segundo, daí teve mais 2, teve esse outro, teve mais um, eu tenho 8. Eu acho que eu tenho 8 combates. É isso. Do que é que sentes mais falta em ser criança? Criança? Sim. Boa três dias. Eu, quando era puta, tipo, eu brincava, bana. Tipo, tinha boas histórias com os meus Legos, né? Cada um tinha um shell shock diferente, guerra civil, Segunda Guerra Mundial. Porra, os meus Legos tiveram um holocausto, pô. Não sei se vocês tiveram, mas o meu... eu acho que vai fazer um ano agora. Eu achei uma caixa minha de Legos que eu tinha. Eu com 15 anos, na plena consciência, falei, porra, eu vou brincar com eles. Eu tirei os meus Legos e comecei a brincar. Tipo, eu me diverti por 5 minutos, tá ligado? Daí eu, tipo, comecei a tentar lembrar das histórias que eu criei. E, tipo, eu não conseguia lembrar. Daí eu não conseguia criar coisa nova. E, tipo, eu fiquei, tipo, porra... Isso daqui era muito fixe no tempo que era pra ser fixe. E agora, eu já não curto muito cenas mais. que tem que se deixar morrer. Porque, tipo, eu sempre curti muito Lego porque, tipo, eu tinha a parte de montar e eu me divertia bastante na parte de montar, principalmente na época que eu conseguia montar. Que, nossa, foi muito triste. A minha avó, uma vez, ela chegou com uma caixa de Lego que era, tipo, um aeroporto inteiro. E eu tinha, sei lá, 8 anos de idade, não sei. E a caixa falava, tipo, 7 anos de idade, 7 plus, né? Eu falei, tá na mão do pai, eu vou montar essa merda, 2 palitos. Daí eu não consegui montar. Eu comecei a montar o avião, acho que eu quebrei a asa, uma coisa assim, eu fiquei frustrado. Nunca mais comprei Lego depois de, por um ano. Daí eu comecei a montar as coisas com facilidade. E agora, eu tentei brincar com... Agora não, faz um tempo. Mas eu tentei brincar com Lego, eu me diverti, assim, por 5 minutos, eu lembrei das coisas, fiz, assim, né, fiz essas merdas, né. Daí, comecei a parar, o YouTube tá ali, né, mano? Fortnite, uma merda assim. Daí eu parei de me divertir, eu falei, poxa, eu brinquei bastante. Foi o tempo que era pra ter brincado, eu brinquei. Então não me arrependo. Daí, eu também tentei brincar, eu tinha, assim, histórias que eu criava com amigos, de mundos mágicos, que eu tinha um personagem que era super OP, que ele tinha vários poderes, eu tentei brincar, eu fazia coreografia de luta, assim, e, eu tentei fazer isso e não era a mesma cena. Agora, eu gosto de imaginar as histórias na minha cabeça, mas eu não consigo mais brincar com elas. Não é mais a mesma cena. Eu ainda me divido com as histórias, mas brincar não dá, não consigo. Isso eu sinto falta. Cara, assim, eu acho que marcar a adolescência, você tem, várias coisas que você faz. Eu acho que qualquer visita de estudo, se você fizer ela bem, assim, aproveitar as coisas, ela marca a adolescência. Mas, assim, eu acho que você tem que marcar coisas... as coisas boas que ficam marcadas é quando você faz algo que é possivelmente perigoso, mas correu bem e você fez, assim, com o mínimo de segurança. Por exemplo, ficar bêbado. Ficar bêbado se você parar pra pensar, é perigosíssimo. Você não tá em plena consciência, você não tá pensando reto, você não tá conseguindo andar reto, que é pior. Então, eu tô andando nessa sala aqui, eu, tropeço, pum, minha cabeça nessa quina dessa mesa aqui, morro, acabou. Perdi minha vida. Só que, dá certo, então você trata essa cena com uma responsabilidade. Vitória. Como uma vitória. Então, você conseguiu ficar bêbado. Você conseguiu ficar bêbado, deu tudo certo, seus amigos ficaram bem, você ficou bem, e você teve um bom tempo, você leva isso pro resto da vida. Você, olha, é nesse setup assim que eu tenho que ficar bêbado. Eu não tenho que ficar bêbado, ir dirigir, fazer uma merda boa e pesada pra ser divertido. Eu fiquei bêbado, numa casa sem comida, a gente não tinha entretenimento nenhum, que o nosso único entretenimento era ficar bêbado e ficar rindo do Pedro fazendo merda, tá ligado? Era a gente rindo disso. Foi bué da fixe, putz. Essas merdas das cenas mais marcantes. Porque marca você de uma maneira positiva. Você não fica com vontade de, por exemplo, ficar bêbado e fazer merda. Você fica com vontade de ficar bêbado e fazer aquilo, tá ligado? Porque foi divertido. Então você tem que, marcar a tua adolescência com coisas assim que vão construir o teu caráter de forma positiva. De uma forma... Eu acho que a adolescência é pra você se aventurar. Eu acho que a adolescência tem que ser, você tem que descobrir limites. Você tem que fazer merda. Você tem que tomar esporro. As pessoas têm que brigar com você para depois no futuro você conseguir entrar na linha da sociedade. Mas a adolescência é o momento que você tá fora da sociedade. Você tá fazendo merda, você tá fora da linha. O objetivo é ser fora da linha. Eu acho que tem que descobrir as coisas que você gosta. Se eu nunca tivesse ido para aquela aula que eu não queria de boxe, eu nunca tinha descobrido boxe,
se a minha mãe nunca tivesse comprado uma guitarra toda nojenta, toda quebrada, toda fodida pra eu tocar guitarra, eu nunca tinha tocado guitarra. Se o filho da puta desgraçado do corno que sentou do meu lado não tivesse pegado a minha caneta, ficado enchendo meu saco e ido lá quebrado a caneta dele, eu nunca teria sido amigo dele. Se esse corno safado não tivesse enchido meu saco na aula de educação física, eu nunca teria sido amigo dele. Então, tipo, você tem uma linha da sociedade, você tem que andar fora da linha nessa adolescência, porque você percebe o que é estar na linha e estar fora. Eu acho que, tipo, a adolescência é sobre isso. É você, tipo, você tá indo numa curva de bike, você acelera até você cair. Você tem que ir mais rápido até você cair, que daí você entende seu limite, você melhora o seu limite. Se você, eu tenho uma frase que, tipo, eu inventei, mas tipo, é ridícula, mas se eu não fui rápido o suficiente, se eu não caí, é porque eu não fui rápido o suficiente. Então é isso, puta. É isso a adolescência. Se você não caiu, é porque você não foi rápido o suficiente. Você tem que cair várias vezes. Tem que cair. É que se nós não cairmos na adolescência, onde uma coisa que eu vi na internet e que eu concordo plenamente é que o momento de arriscar é a adolescência. Porque na adolescência nós temos casa, nós temos pais, temos alimento, temos teto, temos... As responsabilidades não são totalmente nossas. Ou seja, se nós fizermos algo que dá errado, nós temos sempre uma casa onde dormir e comida, pronto, para nos alimentarmos. Ou seja, se nós não cometermos esses erros agora na adolescência, vamos acabar por cometê-los mais lá à frente, quando formos adultos. E lá em adultos, nós já vai ser responsabilidade nossa. Se nós cometermos um erro, nós não vamos ter a quem acudir. Nós não vamos ter mais os nossos pais. Claro que, pronto, ainda podem estar cá, mas já não é a mesma coisa. Isso é uma cena interessante de falar, porque, tipo, a gente dá muitos... eu digo assim, pelo menos a gente que tá nessa mesa, a gente deu bastante sorte nessa vida, porque a gente, tipo... a gente podia cair muito feio, mas pelo menos a gente tinha uma casa, assim. Eu cresci com meu pai e com a minha mãe, com a minha irmã, sempre tive a minha irmã. Sempre tive a minha irmã, ela que nunca me teve, né? Mas graças a Deus eu cheguei pra interromper essa porra. Então, tipo, eu já tive medo com a polícia, com a GNR, tipo, e os meus pais, tipo, estavam lá pra me ajudar e pra me proteger. Porque, assim, é uma cena que é realidade, tipo, é chato, mas tem muita xenofobia, assim, com essa questão, assim, do estrangeiro. E, assim, por mais que seja justificável, sei lá, muito estrangeiro ir pro país dos outros fazer merda. Porque, tipo, não é o meu país, eu vou tratar do jeito que eu quiser. Acontece. Mas, assim, eu gosto de tentar acreditar nas cenas, tipo, você é legal até você deixar de ser. Então eu vou falar, porra, irmão, você tava acelerando na curva, mano, o que você tava fazendo? Mano, eu tenho que chegar em casa rápido porque não sei o que. Porra, mano, desacelera. Tipo, você pode perder a sua vida, você pode perder a tua carteira de motorista, cenas. Então, tipo, você é legal até você deixar de ser. Então, eu acho que, assim, a GNR, algumas vezes, não todas, eu já fui muito bem tratado por, tipo, principalmente algumas coisas que aconteceram mais recentemente. Eu fui muito bem tratado pelos agentes. Mas, por exemplo, quando você é o alvo de alguma acusação, geralmente as pessoas que têm mais um poder pela lei, elas têm uma tendência a te destratar ou a tentar te intimidar por esse poder, né? Então, é uma tendência, assim, eu diria que biológica. Se você é mais forte, você abaixa os mais fracos. Quero demonstrar isso. Não necessariamente querer demonstrar, mas, por exemplo, acabar por demonstrar. Então, já teve muitas vezes que, por exemplo, se eu não tivesse o meu pai do meu lado ou a minha mãe, eu ia ter, tipo, falado alguma coisa errada, ia ter me incriminado, ia ter feito alguma coisa... Nunca, assim, passei por algo muito ruim, mas, tipo, se meu pai não estivesse lá pra me proteger em alguma situação, eu poderia ter, tipo, me dado muito mal. Mas, enfim, a gente teve, assim, essa sorte de poder ter uma adolescência como deve ser. A gente fazer merda, a gente tirar negativa, a gente tirar positiva. A gente teve essa adolescência, assim, segura. Tem muita gente que, tipo, não tem. E eu acho que isso é as piores coisas, porque, tipo, adolescência é um período que a gente é muito frágil. Eu acho que dos maiores índices de suicídio é durante a adolescência. Muita gente não aguenta. A minha mãe conta histórias, assim, dos colegas delas, que teve muitos colegas da cidade pequena dela que muitos, assim, uma quantidade mais do que deveria ser, não aguentaram a adolescência. Eles sobreviveram à adolescência até eles não conseguirem sobreviver mais. Que eles tiraram a própria vida. É uma realidade, sim. Mas a gente, assim, teve essa sorte de, tipo, ter as recaídas e ter os nossos pais para estar apoiando. E os amigos também.
Às vezes a gente faz os amigos errados e a gente cai nas mãos erradas. E a gente vira meio babacão. Exato. Acabamos por nos tornar uma pessoa que não queremos ser só para podermos encaixar em algo da sociedade, porque nós achamos que nós só fazemos parte da sociedade se fizermos parte de um dos grupos. Yeah. E às vezes, pelo menos pela minha experiência, tu começas a ir para o caminho certo quando entendes que tu não tens de entrar num grupo, mas sim criar o teu grupo. E criando o teu grupo, ou tu começas do zero e vais recrutando as pessoas, como eu fiz, por exemplo, com o Pedro Filipe. Se estiveres a ver isto, grande abraço. E pá, na altura da primária era só eu e ele, e fui juntando algumas pessoas, por exemplo o Gui, um grande e velho amigo nosso. Gordo. Grande abraço também. E pá, deu sorte de serem pessoas. Deu sorte, na verdade, não. Nós chamamos essas pessoas porque eram o nosso tipo de pessoa. Nós já tínhamos definido, as pessoas conhecíamos por sermos nós os dois, nós éramos conhecidos como um grupo. E as pessoas Grupo de dois, W. E as pessoas olhavam para nós e não viam o Luciano e o Pedro, viam aquele grupinho, na altura, pronto, nós fazíamos coisas parvas, pronto, éramos simplesmente crianças. E eu lembro-me de até hoje dizerem-nos que na altura que andávamos no 5º e no 6º ano, tratarem-nos pelos dois que andavam a fazer parkour pela escola, porque era isso que nós fazíamos. Nós saíamos tocava para o intervalo, lá do bagulho. tocava para o intervalo e nós dizíamos, olha, agora vamos ao bar e vamos aqui apelar cenas. E entretanto entrou nesse grupo, nessa altura escolar, um amigo para o nosso grupo, o Miguel Moraes. Nós já falámos dele no último podcast. E são essas pessoas que vão entrando. E se não forem realmente da nossa cena, né? Tipo, se não forem compatíveis connosco, eles acabam por sair. E foi uma coisa que aconteceu, foi a história como nos conhecemos, foi numa aula de inglês. Eu lembro-me como se isto fosse ontem. Foi numa aula de inglês, de eu estar sentado com o Pedro, a professora, como já nos conhecia... separou vocês na hora e me colocou lá no meio. Exato, já disse, Pedro, passa para trás. E quem é que estava atrás? O Pedro. A dona professora não me conhecia, eu falei com todo corno que estava lá. Daí enchi o saco daquela mulher, coitada. O Pedro, eu disse-lhe, olha, o gajo parece ser fixe, ele está meio, está meio assim, à toa, tenta alguma cena com ele, tenta falar com ele. Daí, o falar do Pedro... Nossa, foi encher meu saco, foi começar a riscar o caderno. Daí começa, ele risca um pouquinho, risca pra caralho dele, ele risca um monte, e eu risco dele. Daí eu quebrei a caneta do corno. Daí ele partiu a caneta dele e começou ele uma amizade. A professora encheu o nosso saco nessa hora que a gente quebrou a caneta. Eu acho que a setora até ficou a pensar, fogo, maldita hora que me veio para trás. Em vez de ter 2, agora tem 3, tu multiplicou, reproduziu. E eu lembro-me de sair daquela... Eu lembro-me deles estarem lá a coisa e eu estar meio com uma inveja, fogo, quem me dera estar ali atrás. E sair e eu pensar assim na minha cabeça, ok, o meu objetivo ele agora fez amizade, fizeram os dois amizade, o meu objetivo é utilizar a amizade que já tenho com o Pedro e criar um grupo dos 3. E foi isso que aconteceu. Eu fui, a partir do Pedro, fui interagindo contigo e fomos cada vez interagindo mais, e quando vimos já estávamos a sair os 3, sem combinar. Quando saímos para o intervalo e estávamos os 3 a conversar. E foi aquela cena, quando a pessoa é feita para ti, tu vai criando a cena e tu nem esperas. E acabamos que estamos aqui podcast. Num podcast, e ele hoje é nosso convidado e sou muito feliz por ter conhecido o Pedro desta maneira, porque acho que não poderia haver uma maneira melhor. Que foi muito grande, a gente entrou na mesma turma e depois a gente, um mês depois a gente já começou, a ficar amigo, tá ligado? Mas que essas cenas são as amizades que, geralmente mais ficam, pelo menos no período escolar, e, a gente acaba não fazendo muita amizade forçada, e essas são as amizades que ficam, as que acontecem, tá ligado? E essa cena de, querer se encaixar em grupo
eu acho que encaixar em grupo traz um conforto, assim, muito grande. Traz um conforto na alma, tipo, você se encaixou em algum lugar, você tá em alguma coisa. E assim, sinceramente, eu acho que é por isso que, por exemplo, a comunidade LGBT tem crescido assim tanto em variedade em orientações sexuais. Porque se você olhar um pouco mais para trás, você tinha homossexual, a lésbica, o não binário, o trans, e era basicamente isso. Daí hoje você tem o assexual, eu não sei muitos, mas por exemplo, você tem várias vertentes do assexual, o aromântico, essas coisas. E eu acho que esse crescimento, essa expansão desse leque, é você se encaixar em alguma coisa para você se sentir melhor consigo mesmo. Então, por exemplo, imagina você tá no meio em que tá todo mundo namorando, todo mundo sentindo atração física, atração sexual pelos outros, e você tá tipo, porra, irmão, eu quero jogar Minecraft, tipo, eu não quero nada disso. E você descobre o que é uma pessoa sexual, sabe? Então, se encaixar nesses nichos, assim, é uma coisa que traz um conforto muito grande. A adolescência é um bocado sobre isso. É tipo, encaixaste e descobrires o que é que tu queres fazer, no fundo, também. Descobrir o que quem- você é e descobrir o que você quer ser. quem somos. No fundo, assim, nós passamos a vida toda a descobrir quem somos. Yeah. Nós morremos sem saber, na verdade, porque a nossa mentalidade está sempre a mudar. Nós agora podemos achar que somos uma tal pessoa que gosta de certas coisas e que faz certas coisas, e daqui a anos pensarmos, epá, como é que eu pensava assim? Eu não sou assim, eu sou completamente diferente. Eu agora gosto de Isso outras acontece coisas. comigo, tipo, passa um mês eu falo, porra, eu escutava essa música, Zé, que merda é essa? E a música, novamente falando sobre ela, é uma coisa que demonstra muito isso. A música e outras coisas, por exemplo, não sendo muito específico, os hábitos, ou por exemplo, as pessoas que assistimos no YouTube, parecendo que não isso é algo que demonstra às vezes uma nova era da nossa vida, quando começamos a assistir a alguém novo. Eu reparo assim muita diferença assim, de eu assim mais puto pra eu mais um pouco mais velho. Não só pelos youtubers que eu assisto, mas tipo, teve alguns que se manteram porque são pessoas assim que eu realmente acho muito boas. E uma coisa que é muito interessante é você evoluir com a sua audiência. Então, por exemplo, eu vi aí um youtuber que é o Luba TV, eu curto muito esse cara. E ele antigamente ele fazia exatamente o conteúdo que eu queria ver. Ele fazia unboxing de coisas que mandavam pelo correio, ele jogava jogo que tinha reações exageradas. E depois eu redescobri ele e ele tinha mudado a persona que ele era. Ele evoluiu como pessoa. E essas duas pessoas se encaixaram perfeitamente em dois momentos diferentes da minha vida. Ele evoluiu com a audiência dele, especificamente comigo. Eu, tive um crescimento assim em conjunto com ele. Então, você acompanhar essas pessoas evoluindo, essas pessoas mudando, descobrindo que elas são pedófilas e gostam de crianças também é bem interessante. É muito interessante. Eu vejo muita diferença também das músicas que eu escutava quando eu era mais pequena. E são aprendizados que tinham das letras, essas coisas. Por acaso, eu recentemente estive a ouvir uma playlist antiga e aquilo é tudo música, tipo, ou músicas brasileiras ou mesmo muito famosas. Então, imagina, tu ouves e tu notas que já não identificas tipo, com aquilo, não é? Mas tu ficas tipo, não, mas eu já passei por esta fase, tipo, já estou numa nova fase e tu sentes tipo, imagina, não é que tu odeias aquilo, mas tu já não és aquilo. E tu já cresceste e tipo, é uma sensação incrível. Você foi aquilo, você tem uma memória daquilo, mas você já é outra coisa. Não necessariamente que essa memória seja ruim, mas você já é outra coisa. E tu não podes voltar tipo, a isso, nem que tu queiras já não vai ser o mesmo. É isso que faz especial o negócio. Por exemplo, tem músicas que eu escuto. Tem uma música que a minha irmã, ela me apresentou essa música. Eu tinha um celular e eu não sabia baixar música nesse celular. Ela me passou, 5 músicas. Essas 5 músicas até hoje, por incrível... Não, 5 não. Tem 2 dessas músicas que eu escuto até hoje. E, marcaram comigo e, ficaram comigo. Mas, por exemplo, eu tinha uma playlist no YouTube, que eu ainda fazia playlist no YouTube de música. Agora eu uso o Spotify. Que é você ver conforme você vai se aprofundando nas coisas. Eu escutava, essas músicas mais populares, assim, que você via na rádio e você reconhecia no YouTube. Eu escutava muito Marshmello, muito, assim, aquele pop eletrônico, chiclete, sabe? Que, você escuta e fica na tua cabeça a letra, essas coisas. E agora você, por exemplo, conhece uma banda que você gosta e você não só, escuta a música mais famosa, mas você se aprofunda um pouco mais na banda. Mesmo que ela não tenha músicas tão boas quanto a famosa, mas você, gosta de entrar ali, você gosta de
compreender com mais profundidade o que são as coisas. A gente geralmente tem a tendência de se tornar seres menos superficiais. Sim. A gente procura mais saber das coisas que a gente já sabe. Às vezes tem pessoas que não procuram saber do que elas acham que elas já sabem. Isso cria uma ignorância, uma estagnância nas pessoas. Então eu acho muito interessante eu ver que eu sou um pouco mais... me aprofundo um pouco mais nas coisas. Eu me interesso um pouco mais na profundidade do que na superficialidade. Acabou de passar um carro muito fixe que vocês não viram e eu vi. Eu sou especial, ok? Uma coisa que eu também pensei agora nos últimos meses é porque quando nós éramos mais pequenos e quando tínhamos tipo o círculo de amigos mais antigo, tipo nós imaginávamos, não, eu quero ser grande, tipo quero estar no 12º ano, sei lá, sair à noite, essas cenas, pronto. Hoje em dia a gente quer morrer e acabou por aí. É que imagina agora, pronto, claro que ainda faltam 2 anos para lá estarmos, mas tu já não ficas tipo, não quero ser, eu quero ser do 12º ano ou quero ser mais velho, e já não tens aquela coisa, tu não consegues imaginar propriamente uma realidade perfeita tipo do teu futuro. Imagina, claro que, sei lá, eu quero ser rico, pronto, a gente quer ser rica, mas por exemplo, há 10 anos atrás tu conseguias imaginar... Você conseguia idealizar um cenário perfeitinho para você. Exato. Conforme vai passando o tempo, conforme vai passando os anos, nós vamos entendendo cada vez mais... Acho que a gente entende a realidade das coisas. Vamos entendendo, vamos querendo, no fim das contas, vamos querendo aproveitar cada vez mais o momento de agora e deixar de pensar no futuro. Porque quando éramos crianças, nós pensávamos, quando estivermos no 12º é que vai ser fixe. E depois estamos no 6º e pensamos nisso também. Que a gente vai ter idade a poder fazer as coisas. E no 7º já quero estar no 10º ano. E conforme vais estando no 8º, no 9º, e tu vais vendo que estás cada vez mais perto, e tu pensas, está a chegar rápido. Eu queria isto, mas se calhar eu quero aproveitar mais um pouco mais o tempo de agora. E é outra coisa que também tem a ver com isto, que é, tipo, nós pensamos no futuro mesmo assim com uma expectativa, mas para além de nós não controlarmos totalmente nós tipo, sei lá, vamos morrer aqui na rua, vamos ser atropelados, essas coisas. Mas, tipo, imagina que nós vamos viver 100 anos, por exemplo. Isto já é uma expectativa assim um bocado a tirar para cima. Nós já vivemos tipo 1/5 quase da nossa vida. Mano, e depois, tipo, mano, a nossa vida vai acabar, mano, isso é mau sinal. É que, tipo, quando eu era puto eu pensava, mano, quando eu tiver 16 anos eu vou começar a fazer merda, eu vou começar a fazer as coisas, eu vou começar a viver, tá ligado? E assim, pra mim foi uma realidade que, tipo, se atingiu um pouco. Eu comecei a sair mais com os amigos, comecei a fazer as coisas que eu queria, meus pais começaram a me dar mais liberdade, eu comecei a aprender as coisas que eu, quando criança, queria, tipo, aprender a dirigir, aprender a, sei lá, cozinhar, aprender a fazer, tipo, uma coisa mais perigosa na cozinha, quando você é criança. Também isso às vezes é um pouco chato. Mas, por exemplo, quando eu era criança, eu morria de medo de fritura. Pra mim, eu achava que aquilo ia me matar instantaneamente se eu chegasse perto. Daí hoje, tipo, eu frito sem camisa, as merdas, e minha mãe fica puta porque eu tô sem camisa, tá ligado? Então essas coisas chegam e às vezes a gente, tipo, chega numa realidade que a gente queria. E a gente fica cada vez mais de medo da realidade que vem. Tipo, a gente às vezes tem uma idealização de uma faculdade que a gente quer fazer, mas agora que a gente tá próximo a isso, a gente não tem 100% a certeza se a gente vai conseguir ou se a gente vai ter os meios para chegar lá. Tipo, o esforço a gente sempre pode se esforçar, mas às vezes, tipo, alguma coisa falta, alguma coisa te puxa para trás. Uma prova que corre mal, alguma coisa do gênero. Uma sensação que eu acho que dá a toda a gente é... Nós queremos chegar numa coisa, nós queremos fazer uma coisa a certo momento. Por exemplo, eu quero sair com amigos. E tu chegas a um momento em que tu começas a sair com amigos e tu não pensas, realmente isto que eu queria realizou, senão tu só vives o momento. E depois, tempos depois, quando tu paras para pensar, tu pensas para dentro e, o que é que eu queria na altura? E tu pensas, queria sair com amigos. E isso aconteceu, mas eu não reparei. E tu ficas a pensar, realmente eu queria tanto isto, eu via isto como, quando chegar aqui eu vou ser feliz. Mas tu chegaste lá e tu não viste diferença nenhuma, tu não ficaste muito mais feliz do que isso. É claro que ficaste mais feliz, mas não foi uma mudança que mudou completamente a tua vida, foi uma cena que simplesmente aconteceu e tu aceitaste. É que a gente, quando é criança, a gente acha que o mundo, quando a gente cresce, vai ser tipo uma realidade
astronomicamente diferente. É muito diferente. A gente tem outras responsabilidades, outros deveres e outros prazeres. Mas assim, as coisas não mudam assim tanto Somos quanto a nós gente que espera. mudamos. Somos nós que mudamos. O mundo continua igual, a gente só acha, a gente começa a olhar para outras coisas, a gente começa a olhar para as mesmas coisas de uma forma diferente. E são essas coisas que fazem eu achar que na adolescência tem que andar fora da linha. Porque a gente, quando é puto, a gente consegue ver essa linha que as pessoas botam na nossa cabeça. A gente vê as séries, a gente vê os filmes, a gente vê os pais falando. E a gente, na adolescência, a gente tem que achar essa curvinha pra gente sair. E depois a gente entra quando a gente tiver que entrar. E às vezes falta o timing pra gente sair, para as pessoas saírem. E às vezes falta o timing para as pessoas entrarem. Entrar é mais fácil, eu acho. Eu acho que sair, se você às vezes já tá muito preso, às vezes fica um pouco mais complicado. Para mim, uma coisa que eu vivo bastante sobre essa regra que eu. Não é bem uma regra, mas um princípio que eu meti na minha vida. Eu até já falei disto com o André, que é: se eu sinto que devo fazer isto, eu vou lá e faço. Seguir o instinto. Exato. Não envolvendo estupro nem homicídio. Exato, claro. que tem. Mas pronto, eu digo isto porque eu não penso, vou assaltar um banco, vou lá e faço. Mas hoje dá-me vontade, vou chamar o pessoal e vamos jogar ou vamos sair para algum sítio. E muitas pessoas se calhar pensam em fazer isso e pensam, não, mas se calhar o pessoal não quer ou vai estar mau tempo, coisas assim. E eu até penso nisso, mas eu penso, por que não tentar? E se der certo, se eu conseguir chegar lá e eu disser, realmente não gosto disso, eu posso sempre sair, posso sempre desistir dessa ideia. Mas se eu não tentar essa ideia, eu vou chegar daqui a uns tempos e vou pensar, o que é que teria acontecido se eu tivesse chamado para sair? O que é que teria acontecido se eu tivesse adicionado no Insta, tivesse mandado mensagem? Exato, se eu tivesse saído aquele dia, se eu tivesse conversado com aquela pessoa, dado bom dia àquele meu vizinho, o que é que será que teria acontecido? Será que eu hoje teria que conversar com ele? Será que não seria um amigo para a vida? Eu, por exemplo, com o André, eu não consigo imaginar onde é que eu estaria se eu não tivesse começado a falar naquele dia em que os dois estivemos lesionados no banco. Eu simplesmente, pensei, eu na altura, ele era, não vou dizer um ídolo, mas era uma pessoa que eu via como uma linha a seguir até o ponto onde ele já estava. E eu dizia, se eu quero ser como ele, porque é que eu não vou falar com ele e ver como é que ele pensa? Tipo, a maneira como ele vê as coisas. E converso com ele e quem saiba possa virar amigo dele. E foi isso que aconteceu. Eu hoje em dia conversamos bastante e temos bastante coisas que achamos, que pensamos de forma igual, e tem outras que eu lhe explico e que ele, eu consigo entender a tua forma de pensar, mas não penso igual, mas aceitamos as diferenças de um entre o outro. E não consigo imaginar o que é que seria, por exemplo, agora não estar a fazer este podcast, porque simplesmente, não... Parece que é o destino. Eu não consigo imaginar estarmos ali os dois no banco e simplesmente não falar contigo. Imagina essa realidade aparente que vocês estão no banco e em vez de vocês conversarem, vocês se afastam. Exato, eu não consigo pensar onde é que eu estaria hoje se eu não tivesse feito isso. E você também não consegue pensar se você tivesse feito outras ações onde você estaria. Exato, é uma São coisa essas cenas que fazem ser relevante as coisas que a gente faz. Exato, é uma das coisas que deixa a vida interessante, a vida acaba, é isso que deixa a vida ser tão marcante, uma cena importante, é porque acaba, porque Tem um fim. se nós estivéssemos aqui para sempre, que piada, tipo, vou ser amigo daquela pessoa, não deixa estar porque eu tenho o resto da eternidade para fazer isso. Agora, quando tu pensas, já estou com 16 anos, vou, sei lá, pronto, agora na adolescência normal, vou falar com aquela garota. E tu pensas assim, não, mas por outro lado, já estou com 16 anos. Tem guiado. Se não for agora... Tem guiado, fala sempre. What the fuck? Se não for agora, não... Tipo, pode ser tarde, estás a ver? Nós não sabemos quando é que a vida acaba, é essa cena. Tipo, a vida acaba... É que é aquele filminho que a gente não consegue ver duas vezes. Exato.
Tu fazes. É tipo uma árvore, um caminho que se divide em vários. Tu tens como escolher. Mas se tu escolheres seguir em reto, tu sempre vais ficar lá com a ideia, tipo, o que é que teria acontecido se eu tivesse feito aquela escolha? Tipo, falado com aquela pessoa, saído com eles, sei lá, começado aquele negócio. Olha, por exemplo, ter começado este canal, eu não consigo imaginar o que é que teria acontecido se eu tivesse recusado a ideia do André, por exemplo, de ter voltado ao canal. Nós neste momento estamos aqui a conversar os três, é uma cena que eu estou a adorar. E se eu tivesse Você gosta de recusado, homem, você quer dar o cozinho, Mesmo pode falar. fofinho. se eu tivesse recusado Mesmo isto, coqueto, putz. se tivesse recusado isto, não estaríamos aqui agora, estás a ver? E é uma cena que nos faz pensar bem no que não fizemos, no que fizemos e no que podemos fazer também. É uma cena que me faz pensar bastante. Olha, em questão, pornografia. O quanto isso estraga, tipo, Do nada, quão- pornografia. Yeah. Não, é que a gente tava falando, não, você tem que sair da curva. Pornografia! Mas, tipo, 0 a 10, o quão ruim pornografia e se não for 0 a 10, quão bom é pornografia? Olha, eu acho que, claro que não é bom ser viciado nisso ao longo do tempo. Quando tu vais a perceber que já é um vício e continuas viciado é um bocado mau, não é? Acho que não é bom, nem mesmo sem ser um vício, eu acho que é Sim, prejudica o cérebro. sim, imagina, havia uma frase que era tipo, hoje em dia qualquer jovem que tenha internet consegue ver mais modelos nuas do que um rei há 200 anos atrás. Exato. Pronto, mas imagina, é um erro que as pessoas vão percebendo, quase toda a gente se apercebe que é um erro. Há pessoas que realmente é um vício e pronto, nunca vão conseguir sair desse vício. Pronto. Mas quando a pessoa se apercebe que é um erro, eu acho que é uma coisa boa para a pessoa aprender. Todos os erros servem de aprendizagem. Exato. Então eu acho que, claro que acho que até é a maior indústria do mundo, é a indústria que puxa Deve mais ser, gente. com certeza. E pronto, eu acho que acaba por ser um erro que consegues aprender com ele. Mas claro que é um vício e os vícios são difíceis de sair de lá, não é? Eu acho que as empresas pronto, as maiores empresas, eu acho que são mesmo essas que lidam com os vícios, tabaco, álcool, Yeah. pornografia, e acredito que a A pornografia... Nestlé é dona dessa porra toda, É viu? verdade. Aquela buceta com gostinho de chocolate não era presente, não. E eu acho que a pornografia deve ser uma das maiores delas, porque tanto o tabaco, tanto o álcool é preciso pagar, mesmo assim continua a pagar, mas pornografia hoje em dia é uma coisa que tu chegas ali, carregas numas teclas e já lá estás a assistir, tipo, tens uma página com milhões de vídeos ali disponíveis sem precisares pagar. É que um problema que eu acho da dopamina, da pornografia, é que um negócio que eu vi que eu achei bem interessante é que a gente tinha um nível, assim, de dopamina que era, tipo, sei lá, o nosso máximo. Então a gente, por exemplo, tá com os amigos, tirou umas fotos, tá bué feliz, dopamina aqui. E esse tipo de coisa, assim, que é um tanto quanto artificial, mas mexe com uma parte muito primitiva do ser humano, Aumenta esse nível. aumenta esse ponto aqui de, tipo, de dopamina, assim, que seria o nosso ápice, talvez, um momento muito feliz da prazer. gente. Então, Sim. tipo, conforme a gente vai consumindo esse tipo de coisa, não só a pornografia, eu acho que a pornografia é pior, porque eu acho que ela mexe, assim, com uma parte que é muito ainda animal da gente, que pode gerar um vício muito grande. Sim. Ela também, como qualquer conteúdo na internet, assim, vídeo curto, vídeo rápido, que gera aquela dopamina instantânea, que a gente está toda hora em busca de mais, vai aumentando cada vez mais, e cada vez mais a gente tem a tendência, tipo, a atingir um ponto de depressão, quando a gente não consegue atingir esse pico novamente. Então, a busca, eu acho que o que é ruim em relação a tudo é a busca constante no aumento desse cap máximo. Então, aqui era jogar com Minecraft com os amigos, uma merda aleatória, assim. Tô falando muito de Minecraft nesse jogo. Nesse jogo, no Podbosta. Então, tipo, você aumentou com pornografia, daí a pornografia não era... Daí você pegou um OnlyFans de um conteúdo muito específico, daí foi aumentando essas merdas. E, tipo, isso cria sempre uma procura muito grande de uma coisa que a gente, em algum momento, não vai mais conseguir ter. É o vício de droga. Tipo, tem uma animação que é muito interessante, de uma universidade, Oxford ou Harvard dos Estados Unidos, que
eu acho que até nossa professora a professora de geografia e de cidadania mostrou pra gente que era um passarinho, que ele voava e tomava uma gotinha. Daí quando ele tomava a gotinha, ele voava bué da alto, as cores ficavam bué da fixe. Daí cada vez que ele tomava uma gotinha, ele voava mais baixo, as cores ficaram mais chatas. E essa é a questão do vício. Cada vez que a gente ingere mais esse vício nosso, ele cada vez se torna menos e menos, traz cada vez menos e menos satisfação. Cada vez precisamos mais daquele estímulo. E mais do que isso, neste caso da pornografia, quando tu ficas habituado àquilo, tu não consegues viver a vida real, no caso de seres homem, tu não consegues viver a vida real da mesma maneira a conversar com raparigas. Tipo, Exato. tu perdes. Eu não estou a dizer que todas as pessoas são uns galãs e não sei o quê e andam aqui com não sei quantas raparigas, mas tu não consegues desfrutar daquilo da mesma maneira e tu tens sempre tipo, pensamentos intrusivos sobre a maior parte das raparigas. A tua realidade vira outra. Exato. Você não começa não só a relação a isso, mas começa a criar uma idealização de, por exemplo, de uma relação sexual perfeita, por exemplo. Sim. Porque, sei lá, no site pornô você vai lá, pesquisa exatamente o que você quer, com o tipo de mulher que você quer, até às vezes com o tipo de homem que você quer foder naquela mulher, e tipo, você cria uma idealização de um momento perfeito com pessoas que geralmente não existem na realidade. São pessoas que passaram anos na academia para atingir um corpo maravilhoso, gastaram dezenas de dólares de dinheiro para atingir assim aquele físico e aquela aparência que a pessoa tem, e que são relações extremamente superficiais que você não tem na vida real e que às vezes você não consegue conectar com pessoas e criar laços porque você já criou essa idealização de uma relação. Sim, Então é mais uma vez tipo, você idealiza aqui em cima, e quando você tem algo que é normal, que é um pouco mais abaixo do que você esperava, você já não consegue ter uma relação normal. seria a mesma coisa de, por exemplo, sei lá, assistir um filme de ação ou uma série, por exemplo, e tu achares aquilo, epá, isto aqui, sei lá, por exemplo, de tráfico, tu veres aquela série e tu acordares na outra manhã e tu achares que a tua vida é aquilo. Tu achas a tua vida uma seca porque tu não és traficante ou porque tu não, sei lá, porque tu não tens poderes, porque a tua realidade virou aquela. A tua realidade virou, sei lá, o John Wick, por exemplo. Obviamente que aquilo teria que ter muitos anos de experiência para chegar naquela habilidade de Matar um homem num bar com lápis. basicamente de manusear armas e estilo de combate em si. E seria a mesma coisa da pessoa assistir um filme do John Wick e no outro dia querer ser igual a ele e não conseguir e ficar em depressão por causa disso. E um dos maiores problemas, agora não de pornografia em específico, é a forma como nós estamos a passar por uma pandemia. Teve, por exemplo, o Covid-19, que foi uma pandemia, mas esta pandemia é uma pandemia que se disfarça porque ela está a vir tão moderadamente que para nós está-se a tornar normal dia a dia. Porque isso é uma das questões que o cérebro humano tem, que é se algo vem, por exemplo, um hábito, se nós a cada dia lermos, por exemplo, uma página, nós vamos criando esse hábito e quando vemos já lemos 10 páginas por dia. Agora, se tu não lês e tentas ler 10 páginas num dia, para ti aquilo já é um absurdo. E é mais ou menos a mesma coisa. Nós, a cada dia, nós recebemos mais estímulos, por exemplo, o YouTube Shorts, Reels, pronto, os vídeos curtos, coisas de fácil acesso, coisas que, por exemplo, tu em vez de saíres com amigos, vês pessoas a jogar e aquilo dá-te felicidade, e a cada mais cliques que tu dás, a cada mais vídeos que tu rolas para baixo, tu, se calhar, imagina, enquanto que tu saís para jogar bola com amigos e aquilo era o que te dava felicidade, conforme tu foste usando a internet, o pico de prazer fica cá em cima e jogar bola já não bate aquele pico, tu já não te sentes mais coisa com aquilo, tu precisas de fazer
precisas de assistir vídeos porque não tem mais nada que bata aquilo. E às vezes esse tempo com os amigos, assim, nem sempre é constante. É tipo, agora você tá rindo muito, agora você tá jogando tipo, mais sério, jogando bola. Daí, tipo, É porque os rios, por exemplo, é muito fácil para uma rede social manipular de certa forma o que você vê. Então, eu dei like nisso aqui, ok, vou recomendar mais cenas específicas assim. E cada vez mais que você usa isso, mais específico se torna, mais assertivo para você se torna. Até porque, por exemplo, se você ficar sem celular, não sei, um mês assim, sem internet, tendo que utilizar de outros conteúdos, quando Hoje em você dia é um volta absurdo. para aquele conteúdo que estava refinado para você, você já tipo, pô, isso daqui tá meio chato, meio paia. Yeah. Daí você tem que começa a voltar as coisas. Mas, ó, eu pensei numa cena agora. Esse pico que começa a ser criado, eu fico pensando assim, em que momento assim da vida, por exemplo, vocês são adultos, vocês decidem ter uma prole, criar um filho, foder alguém, adotar, qualquer coisa, e vocês têm essa criança. Em que esse momento da vida dela vocês dariam um acesso a, por exemplo, internet ilimitado, assim? Ilimitada? Tipo, por exemplo, o acesso que a gente tem. E eu não tenho controle nenhum da internet que eu uso pelos meus pais. Você tem algum? Acho que não. Eu também não tenho, mas eu chego em imagina. casa, eu posso ver o que eu quiser, eu pesquiso o que eu quiser e os meus pais, tipo, ok, não se mata. Imagina. Só que eles cuidam de mim e dos tudo, mas tipo, problemas- tem limitação. Um dos problemas que hoje enfrentamos, tal como eu já falei da pandemia, é que imagina, hoje em dia tu vais a restaurantes, tu vês crianças já no YouTube. Isso por acaso pronto, é algo que também aconteceu em parte comigo, mas como não era algo tão normal, eu não me habituei, porque pelo que a minha mãe disse, o meu pai, quando não queria, e é o que acontece hoje em dia, quando a criança chora e os pais não querem entrar, o que é que fazem? Metem uma tela à frente porque a criança fica entretida. E depois a criança vai criando o hábito sobre isso e às vezes até começa a chorar porque liga aos pontos. Ok, se eu chorar, eles vão me dar a tela. Ou às vezes até, por exemplo, é assim, por exemplo, que é algo muito distante, mas que é um exemplo muito bom, é que, por exemplo, também é assim que se educa os cães. Tu dizes ao cão para fazer algo que tu queiras, Fala, senta-se, dá o negócio. e tu dás o prémio, pronto, prémio. o doce, algo que ele goste, e ele, conforme vai aprendendo isso, vai sabendo, ok, se eu fizer este tal movimento para esta tal palavra que ele diz, eu vou ser recompensado. E é um estímulo que tem que liga uma coisa à outra. E hoje em dia tem muito isso. E é triste, na minha opinião, ver crianças que desde cedo utilizam o telemóvel. Porque a vida, para nós, por exemplo, nós somos uma geração que consegue ver isso ainda, felizmente, porque daqui a uns tempos eu acredito que já não, por exemplo, para nós é normal ter a vida sem o telemóvel. Nós ainda conseguimos Sobreviver um pouquinho. Porque a nossa infância não foi baseada no telemóvel, foi baseada Foi mais- em brincadeiras ainda. Porque nós estamos no meio dessas gerações. Agora, a próxima geração, se pensarem bem, vai ser desde cedo ensinada a telemóveis. Ou seja, tu falares da vida sem telemóvel para a pessoa, vai ser um absurdo. A pessoa vai o quê? É que nem, por exemplo, a internet pra gente. Eu passar uma semana sem... A gente para já nós- nasceu com a internet, a gente já nasceu, exato. tipo... você sabe qual é, tipo, sei lá... quanto tempo demora pra cozinhar um ovo? Você vai lá, deixa eu pesquisar no Google aqui rapidinho. A Ou gente já então, tem por essa exemplo, ferramenta. como é que tu pesquisavas? Eu ia a bibliotecas e pesquisava em livros, e nós para isso é um absurdo. Tipo... Para nós, Precisava de internet, essas coisas todas. apertas umas teclas e já descobres a resposta. E daqui a uns anos, não muito, não falta muito tempo, as crianças não vão mais saber o que é, por exemplo, sei lá, pedra, papel ou tesoura, coisas do género, e só vão... E uma coisa que com certeza se vai ver bastante nas escolas é os recreios vazios e as crianças todas sentadas ao telemóvel. Às vezes, não a ver vídeos, mas às vezes até a jogar entre elas, mas vai ser pelo telemóvel e vai ser uma coisa que elas vão necessitar e isso vai causar muitos problemas porque por exemplo, imagina nós, obviamente, nós humanos precisamos respirar e nós sem isso morremos e as crianças vão associar mais ou menos isso.
Se tu dás um telemóvel a uma criança desde cedo, e pronto, isso é uma coisa que vem dos pais, é a educação desde cedo. Se tu tiras o telemóvel, a criança vai ficar completamente diferente. Eu vi por exemplo, um vídeo de uma criança que era super alegre, que brincava, pronto, com os seus brinquedos e assim, e que lhe deram um iPad, isto nos Estados Unidos, lhe deram um iPad, e a partir desse momento, a criança sem o iPad era completamente diferente. Dava para ver mudança nos olhos da criança, dava para ver o antes e o depois, porque o depois, sem o iPad, sem pronto, a tecnologia, reclamava, já não conseguia ver felicidade nas mínimas coisas. E isso daqui a uns anos vai-se ver muito, e hoje em dia já se vê. Por exemplo, estavas a perguntar com quantos anos é que eu daria acesso livre. Acesso livre eu não tenho certeza, mas acesso restrito eu daria no mínimo aos 13, 14 anos. Mas sempre vendo o que é que a criança está a ver, o que apps é que ela usa. E o problema é que, para nós, certo, é o certo a fazer, é meter a mão à nossa criança para que ela não vire mais uma da sociedade. E o problema vai ser esse, vai ser que as pessoas como não pensam, pronto, algumas, a maior parte não pensam como nós, e vão dar o telemóvel desde cedo às crianças, a sociedade vai ser só de pessoas que têm o telemóvel, e nós que tentamos educar o nosso filho da nossa maneira certa. É aquele negócio que falando, tipo, na pandemia. A nossa criança vai ser excluída. Vai ser excluída da escola. Por exemplo, um exemplo é a minha irmã. As colegas dela sabem coisas, mais 18, sabem de funk, calão, coisas assim, porque têm telemóveis. E eu que já acho a minha irmã uma peste, não é? Porque quem tem irmão mais novo entende que é difícil de aturar. Quando fizeram a festa do pijama e tinham aqui a minha irmã ao lado delas, ela parecia um anjo. Porque ao lado delas, ela parece ser uma criança e elas já parecem ter a nossa idade. Elas sabem de coisas. É que o pior nem é tipo ela não se inteirar, é quando ela e toda a gente, os miúdos pequenos. Exato, e obrigam a inteirar-se. E às vezes os pais. Obviamente chega uma data, altura da nossa vida que nós passamos mais tempo na escola do que em nossa casa. E mesmo que nós tenhamos ensinado à nossa criança o certo, a escola, ou seja, o ambiente onde ela vai estar mais é o que vai torná-la mais naquilo que a sociedade quer, ou seja, nós não vamos conseguir impor a mão. É a mesma coisa de hoje em dia, tu dizeres ao teu filho, não fumes, e estás a ensiná-la, mas o que interessa é que a escola onde ele está, por exemplo, 90% das pessoas fuma. Ou seja, se ela passa em média em quê na escola? 8 horas? 8, 10 horas? 10 horas não dá para passar muito de 8 horas, vá. Se a criança passa 8 horas na escola, e nós em casa, tempo útil com elas, passamos por exemplo 4, é claro que ela vai muito mais, como é que eu te explicar? Absorver o que ela aprende. Adaptar-se ao que ela passa mais. É tipo meio que por osmose. Você passa exato. naquele meio, você absorve mais daquele meio. E não tem como nós fazermos nada sobre isso, porque nós tentamos fazer o nosso máximo, mas não é só de nós que depende. Cara, mas talvez eu acho que isso seja uma realidade que a gente talvez só não esteja pronto para aceitar. Porque, tipo, ok, essas garotas que sabem de mais coisas que a gente só foi saber mais tarde, talvez elas estejam começando a viver uma realidade em que crianças amadurecem mais cedo. E não necessariamente, claro, graças à internet, não necessariamente uma boa coisa. Mas talvez isso seja uma realidade que a gente só não está pronto para aceitar. Que é tipo, a gente, por exemplo, claro, exemplo rudimentar, mas a gente não vivia sem vacina e vivia com, tipo, carne crua. Muito, muito, muito antigamente, a gente era tipo bestas. E talvez agora a tecnologia, esse método de tecnologia, iPads, seja a próxima coisa que a gente não vai conseguir viver sem. Pode ser uma realidade boa, pode ser uma realidade ruim.
A gente criar uma dependência a mais uma coisa. Porque pensando bem, as pessoas de antigamente viam a nossa geração assim como nós estamos a ver a próxima. Ou seja, tipo, reclamavam na mesma. A internet e assim. Tem uma foto que é fenomenal. É uma foto de vários jornais que vai até uma escritura da Grécia Antiga que é tipo julgando a próxima geração. Então, tipo, a geração anterior julgando a próxima geração desde, tipo, antes de Cristo. Então são jornais, jovens não querem mais trabalhar, jovens não param de fazer isso, jovens criaram nova moda. E é gerações antigas reclamando desde antes de Cristo, das próximas gerações. Então isso que a gente está passando pode ser só, tipo, a gente está se tornando uma geração mais concreta, a gente está tendo as nossas ideias mais concretas e a gente já não está conseguindo aceitar 100% as próximas ideias, as ideias mais novas. Isso é A gente ciclo vicioso. A gente cada vez se torna mais obsoleto. Claro que, por exemplo, eu consigo acompanhar, eu até, por exemplo, talvez até eu fazer 50 anos eu tenho quase certeza que eu vou conseguir acompanhar todas as tecnologias que vão sair, coisa que meus pais não conseguiram fazer. Mas vai ter um ponto que os meus filhos ou a próxima geração vão conseguir acompanhar coisas que eu não consigo, que é o que se tem até hoje. Meu avô não consegue mexer na televisão, meu pai consegue mexer na televisão, mas não consegue mexer num programa do computador. Eu consigo mexer num programa do computador, mas meu filho vai conseguir fazer alguma outra coisa que eu não consigo. Então talvez seja só uma dificuldade em aceitar a próxima geração. Eu não sei se eu vou muito de acordo com a inocência assim, é subjetiva, mas com a inocência das crianças ser retirada tão cedo. Eu acho que você tem que ser criança o máximo de tempo que você puder. Porque é a última fase que vai ser fácil da sua vida, ou que deveria ser fácil da sua vida. E você aprender as coisas que você não precisa aprender antes, eu acho que não tem necessidade. Mas eu não vejo motivos muito ruins para você retirar isso da criança. Eu preferia que meu filho tivesse uma infância como eu tive. Mas eu tenho certeza que o meu avô queria que meu pai tivesse uma infância como ele teve. Com menos tecnologias, sem celular. Eu acho que é só uma obsolência da nossa sociedade. Nós, por exemplo, o que é que nós fazemos? Nós não queremos que as crianças desde cedo usem telemóvel porque nós queremos criar uma criança saudável, não é? Porque com a tecnologia, querendo ou não, também vem depressão por causa desses picos de dopamina e isso tudo mais. E tudo mais. E só que nós estamos a criar crianças para os tempos de hoje, sendo que elas não vão viver nos tempos de hoje, elas vão viver no futuro. E talvez no futuro elas não precisem ser como nós precisamos ser hoje. Ou seja, nós vamos nos moldando de acordo a sociedade. Nós, antigamente, por exemplo, queriam que as crianças soubessem plantar batatas porque precisavam disso para sobreviver. E hoje em dia, se calhar, nós não sabemos, mas também não precisamos disso. Estás a entender? Nós vamos evoluindo de acordo a sociedade e nós de vamos acordo querendo... às necessidades que a gente tem. Exato, agora. e nós vamos querendo que saibam o que nós sabemos, sendo que não precisam saber. Muitas vezes, na próxima geração, nós, por exemplo, sei lá, deixa eu ver um exemplo. Nós queremos que saibam pesquisar na internet de certa forma, porque nós achamos isso essencial, mas talvez na próxima geração eles não precisem disso porque já tem inteligência artificial a fazer isso por eles. Estás a entender? Sim, mas isso é a função básica assim de um genitor. Você passa o conhecimento que você tem para a próxima geração. A decisão de usar ou não esse conhecimento cabe ou não a eles. A gente não vai evoluir junto com eles. A gente pode conseguir acompanhar um pouco, mas vai ter um momento que eles vão andar para frente e a gente vai parar aqui atrás. A gente pode parar mais cedo ou mais tarde, mas em algum momento eles vão continuar andando e a gente vai parar. Então, esse conhecimento que a gente dá para eles, eu acho que conhecimento assim, conhecimento nunca é em excesso. Claro, você pode saber de coisas que você prefira não saber, ou não saber em determinada idade, coisa do gênero. Mas se, por exemplo, meu pai me ensinou a pintar parede, meu pai me ensinou a um bando de coisa de obra, meu pai e minha mãe me ensinaram a cozinhar, isso é o nosso negócio. E, tipo, todas essas coisas são necessárias.
Mas a minha mãe me ensinou vamos supor, minha mãe me ensinou a tricotar. Tricotar já é ultrapassado, tem máquina de costura. Então, isso talvez eu não use, mas foi passado para minha geração. É minha decisão ou não utilizar do meio que eu tenho ou do conhecimento que eu tenho. Então, é tipo mais ou menos isso. Temos que voltar aqui atrás num assunto que tínhamos falado há pouco. Ainda estávamos a falar mais ou menos disto, mas em relação aos picos de dopamina e o vício de dopamina que há hoje em dia. Uma coisa muito interessante que não sei se vocês já pensaram nisso, mas uma pessoa que consiga livrar-se deste tipo de vícios, nomeadamente o de pornografia, quando tu consegues falar com raparigas com as quais tu poderias ter alguma relação, mais que amigos, vocês tipo, conseguem entender que afinal o vosso ideal de pessoa não era aquele que vocês tipo, procuravam nesse tipo de sites. E vocês, tipo, imagina, vocês conseguem perceber, passado um tempo, que 99% das raparigas para as quais vocês diziam, se calhar até teria alguma coisa com esta rapariga, tipo, não valem nada, tipo, são meras pessoas. Não estou a dizer que sejam más pessoas, mas tipo, realmente vocês não têm interesse nenhum nelas. E depois, às vezes, aquelas pessoas que vocês menos acham que realmente podem desenvolver alguma relação boa com elas, é que são as pessoas em que vocês, tipo, não, realmente eu não pensava nela, mas esta pessoa realmente é positiva, eu gosto de estar com esta pessoa, gosto de falar com esta pessoa. E acho que é uma coisa muito interessante que as pessoas não percebem, que é quando uma pessoa se livra, não é só tipo livrar-te do vício e pronto, já não és viciado, parabéns. Mas para além de te livrares desse vício, há coisas tipo para além do final desse túnel do vício, há muitas coisas que as pessoas vão descobrindo ao longo do tempo e que são 110% melhor do que estar nesse vício. E se alguém tiver a ver isto, que esteja neste vício, tenham esperança porque isso um dia ou outro vai acabar por passar e vocês vão ver que o vosso esforço todo valeu a pena e que há muitas coisas interessantes para além deste vício. Bom, acho que tivemos esta maneira ótima de acabar este segundo episódio. Queríamos agradecer ao Pedro por ter estado aqui connosco sem nenhuma remuneração. Exato, eu não fui pago, eu vim pra cá de bicicleta, estou todo suado e minha água acabou tem o quê? 50 minutos. Mas Exatamente. estamos cá. Bom, vamos despedir-nos. Bom, malta, é isso. Até ao terceiro episódio e fomos. Tchau, tchau.